Conflito entre ministros pode mudar julgamento de acusado do dia 8 de janeiro, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja aí esse vídeo. Conflito entre ministros do STF que pode mudar todo o julgamento dos acusados do 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer para vocês aqui uma discussão e um posicionamento do ministro Luiz Fux muito importante e que pode atrapalhar todos os planos do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes de qualquer coisa, vamos ver isso aqui, porque assim, lava um pouco da alma, né? O que o André Mendonça falou para o Gilmar Mendes, lava um pouco da alma, mas vamos lá para ser bem rápido e objetivo, já pedindo para você deixar a curtida no vídeo e já verifica aí se está me seguindo, porque se não estiver me seguindo, já me segue. Estão derrubando nossos seguidores. A gente acaba falando de muita coisa aqui que desagrada o sistema. Conto com a sua ajuda aí, me seguindo, Dr. Amarildo 22. Olha só. Sem ter jurisdição. No caso, observa-se que o objeto do TAC diz respeito, de forma direta, ao cumprimento dos termos sentenciais, já com apelação, para organização da Assembleia de Votação. Assim, aguarde-se em suspensão a notícia do seu cumprimento. Então, aguarde-se para cumprimento, sem ter jurisdição. Vossa Excelência tem de extravagâncias mais do que eu. Pode ter certeza que não, ministro Gilmar. Pode ter certeza que não, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação. Vamos lá. Primeiro comentar esses fatos aí em relação à CBF, bem rápido aqui. Vocês já devem saber, né, que a CBF, o presidente da CBF retornou ao cargo após uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. Ele decidiu retornar ao presidente da CBF mesmo diante de vários escândalos envolvendo a entidade, justamente na mesma época em que a CBF assinou um contrato de mais de 9 milhões por ano, contratando um instituto criado pelo ministro Gilmar Mendes. Conflito de interesse? Bobagem, né? Isso aqui no Brasil é o de menos. Ministro julgando de forma monocrática, atendendo uma entidade a qual o instituto que ele criou tem um contrato milionário. E aí o Gilmar Mendes quis fazer uma gracinha lá com o André Mendonça. O André Mendonça deu aquela direta nele, né? Não é nem indireta, não. É uma direta mesmo, referente a uma possível investigação sobre a CBF. Claro que se tiver investigação, cai ministro do STF, Gilmar Mendes. Se esse país fosse sério, só diante desse escândalo já deveria ter sido retirado do cargo, processado, mas enfim, o Brasil, ele continua lá rindo, né, brincando e zombando. Mas a melhor parte está por vir. A melhor parte é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, em relação ao posicionamento do ministro Luiz Fux, que pode mudar todo o julgamento em relação aos acusados do 8 de janeiro. Dá uma olhada aí. O julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas espécies do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos. Mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser
do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, da minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juiz natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Vamos lá, porque isso aqui pode mudar tudo, né? Esse posicionamento pode mudar tudo e atrapalhar todos os planos do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Vamos resumir aqui o que o Fux quis dizer. Quando teve o julgamento em relação ao foro competente para julgar essas autoridades que tinha o foro privilegiado, que deveriam ser julgadas pelo STF no exercício da função, quando elas perdem a função, e aí? Elas deveriam ser julgadas no juiz de primeiro grau, como aconteceu com Lula, como sempre aconteceu. Só que agora o STF mudou o entendimento. No meio da ação que está julgando os acusados do 8 de janeiro, mudaram o entendimento, dizendo que se essa autoridade perde o foro privilegiado, ainda assim ela continua sendo julgada pelo STF. Essa decisão é recente, recentíssima. E o Fux foi contrário a ela. O Fux falou que não deveria ser julgado lá no primeiro grau, lá no juiz de primeiro grau. Ele foi vencido, o STF por maioria entendeu que não, que continua lá. Só que agora vem um outro posicionamento, e aí é o mais importante. O que ele está querendo dizer? Então, se o STF entendeu que aquela pessoa continua como se tivesse com foro sendo julgada pelo STF, estão entendendo como se ela tivesse o foro privilegiado, como se ela tivesse no exercício da função. Logo, se ela está sendo julgada dessa forma, ela não pode ser julgada por uma turma, e sim pelo plenário. Isso muda tudo, por quê? Porque o Moraes colocou para julgar na primeira turma, né, na turma a qual ele faz parte. E lá tem Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, o Fux está, e ele não contava com essa divergência, né, então ele achou que ia ser unânime, ia ser rápido, iriam condenar o Bolsonaro e já determinar a prisão. Só que esse posicionamento do Fux pode mudar tudo. Ele pode pedir destaque. Esse destaque pode fazer com que o julgamento vá ao plenário para ser julgado pelos 11 ministros. E se for julgado pelos 11 ministros, aí tem André Mendonça, tem Nunes Marques, tem os indicados do Bolsonaro. Tudo pode mudar. Então, aquela agilidade, aquilo que eles queriam fazer a toque de caixa, eles... que eu digo o relator, né, o ministro Alexandre de Moraes, parece que teve os seus planos, ao menos momentaneamente, frustrados. O Fux não está concordando com esse posicionamento, e aí essa decisão ela pode ir para o plenário, e se for para o plenário, ela vai se arrastar aí tranquilamente por mais de um ano, o que vai desesperar essa turma, porque ano que vem tem eleição, e eles querem tirar o Bolsonaro de circuito o quanto antes. E mais uma vez, as coisas vão dando errado para essa turma. Ainda bem, né? Ainda bem. E graças a esse cara aqui, ó. É importante lembrar. Graças a esse cara aqui, o Fux, que tá abrindo essa divergência e pode mudar tudo diante dessa divergência e a turma não ser competente para julgar e esse julgamento ir para o plenário. É o mínimo que se espera. Já não basta o abuso de julgar no STF quem não tem foro privilegiado, ainda querem julgar em uma turma. Moraes está de brincadeira, está desmoralizando a justiça brasileira e os operadores do direito também. Eu, como advogado, fico envergonhado de ver tudo isso aqui. Mas eu tenho certeza que em breve nós vamos virar esse jogo e ao menos uma notícia boa. E parabéns aí ao André Mendonça, né? André Mendonça, faça isso mais vezes aí. Tá precisando. Compartilha o vídeo, deixa a curtida e já segue aí também.